O senador Ciro Nogueira, usou sua rede social para criticar depoimentos de militares à Polícia Federal, que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado. Ciro não citou nomes, mas disse que dois chefes das Forças Armadas Militares testemunharam um golpe e não fizeram nada. O senador atacou o general Freire Gomes, que em depoimento à Polícia Federal disse ter se oposto ao golpe planejado por Bolsonaro. O senador também fez críticas ao então comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Baptista Júnior, que igualmente rechaçou o golpe e em depoimento revelou que Freire Gomes teria ameaçado prender Bolsonaro caso o então presidente desse prosseguimento ao ímpeto antidemocrático. A corporação, o ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, afirmou que o presidente apresentou em reuniões com o núcleo do governo e das Forças Armadas, depois do segundo turno das eleições de 2022, propostas de implementação de garantia da lei e da ordem, estado de defesa e estado de sítio para reverter o processo eleitoral. O atual comandante do Exército, general Tomás Paiva, vai apurar se houve punição a oficiais da Ativa que assinaram carta pró-golpe. Tomás Paiva determinou análise de nomes e quais foram as punições supostamente aplicadas. Tomás Paiva quer uma análise aprofundada para saber se de fato houve uma punição no ato que é considerado ilícito. Militares da Ativa não podem se posicionar do ponto de vista político. José Almeida, você acredita mesmo que tem militares aí envolvidos nessa suposta tentativa de golpe? Isso é muito grave, são muito graves essas acusações, né, José? Eu vejo o seguinte, é aquilo que eu falei aqui, aquele povo que invadiu os três poderes ali, esse povo não sabia nem o que é golpe. Agora, pode ter sim pessoas que estavam ali até no médio escalão, né, no alto escalão, que poderia ter sugerido ou até incentivado qualquer questão nesse sentido, não do golpe, mas de se aplicar uma GLO, aplicar um estado de defesa e tudo mais. Disso que essas investigações aí do Comando do Exército está fazendo. Porque em 2015, quando a ex-presidente Dilma estava em vias de ser cassada, estava com uma situação complicada, ela também fez sugestões e procurou os comandos militares para falar sobre a questão de estado de sítio e até GLO. E o que foi negado também para ela. E não deu essa confusão toda que está dando agora. Então isso é ponto pacífico. Agora é claro que se um Freire Gomes, se um outro comandante aí das forças realmente sabiam que existiria um golpe de fato e não fizeram nada, eles foram omissos. Ou aí sim poderia estar tratando de covardia. Porque se você é um comandante de uma força do Exército, Marinha ou Aeronáutica e alguém te propõe um golpe e você não faz nada, é omissão ou então você está querendo que aconteça isso, né? Eu penso dessa maneira. Tá certo. São 8 horas e 13 minutinhos. Ana Flávia Rezende, como é que você vê então, né, todas essas questões aí? São depoimentos muito sérios de pessoas, de militares, né? E que cada vez mais parece complicar aí a situação de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nega, né, qualquer tentativa de golpe aí de Estado contra o país. Tem que escutar todos eles, né? Os militares, respeito muito, eles têm compromisso com o seu país e, mais do que ninguém, respeitam as nossas leis e, ao ser chamados pela justiça, com certeza falarão a verdade e vão expor toda a situação. Então, tem que escutar mesmo todo mundo, tem que falar, porque não tem... as pessoas... Os militares do Exército são as pessoas que defendem o nosso país. Então, quem melhor do que eles para, obedecendo às leis, dizer a verdade na frente dos juízes quando forem interrogados? A gente com certeza vão lá e vão depor. Então, tem que escutar eles mesmo. Tenho certeza que eles obedecerão mais do que muita gente, a famosa fé pública, né? Do servidor do Brasil. Tá certo. E muitas mensagens aqui também chegando no nosso chat no YouTube. Eu vou abrir um espaço aqui para ler algumas mensagens que vão chegando aqui para nós. Tem a mensagem do... queremos dar bom dia para a vovó Luzia, que manda mensagem aqui para nós. Vovó, hein? Realmente é vovó. Eu também sou vovô já, viu, Luísa? Tá certo. Tem o Antônio Francisco Araújo, o relatório da FFAA. Foi claro, não foi
permitido verificar o código-fonte das urnas. Portanto, a senhora falta com a verdade quando afirma a verificação do código-fonte, segundo a opinião dele aqui. Todo ano, gente. Me lembra de falar disso aqui. Todo ano é liberado, tem um período. Se você for o legítimo representante de qualquer partido, você vai poder ir lá e acompanhar tudo. E isso aí tá na legislação. Todo ano, antes de eleição, o TRE, o TSE abre espaço para os partidos indicarem as pessoas. Tem representantes da sociedade como um todo para verificar o código-fonte. Romualdo Jesus, as urnas têm que ir para as ruas, ajudar o larápio a melhorar a sua imagem. Maria da Conceição repete, Xandão para presidente do Brasil. O Alex Pereira, se fosse o Bolsonaro fazendo a Anísia chorar, era misoginia. Como é o Lula, é cobrança. Aí ele fala aí, comenta aí, Josiel. Tá te provocando aí seu comentário, viu, Josiel? Não, é porque, na verdade, né, quando se tratava do ex-presidente Bolsonaro, qualquer ação dele era realmente contra as mulheres, contra o negro, contra os animais, contra o meio ambiente. Tanto é que agora a Amazônia continua pegando fogo e está situação complicada. Aumentou o número de queimadas, mas os próprios jornais aí, né, o pessoal ligado aí à velha mídia fica falando, o tempo está difícil, né, o clima não está ajudando de maneira nenhuma. Então é disso que se trata. Ou seja, houve realmente, há uma diferença de tratamento com relação ao Bolsonaro por parte da grande mídia, com relação ao Lula. Com relação às Forças Armadas, o código-fonte foi pedido, porque não havia como analisar as urnas sem esse código-fonte. Na verdade, foram colocadas à disposição para avaliação 35 mil urnas. Essas 35 mil urnas não eram o total de urnas que tem em todo o Brasil, né? Então, sobre essas situações, é que havia uma desconfiança do Exército, tanto é que quem do Exército participou da comissão disse não é possível dizer que as urnas são invioláveis ou que não são invioláveis. Essa foi a decisão do Exército na época, viu? Não sabe se é inviolável ou não. Por quê? Porque não houve realmente uma colocação à disposição dessa comissão do Exército. Agora, se eles estão errados ou certo, aí eu já não sei. Não é possível dizer, é uma coisa. A Justiça Eleitoral não tem como fazer a pessoa ter certeza. Aí se manifesta, olha o parecer. Não foi possível dizer. Não significa que tem problema, não. Agora, a Justiça Eleitoral não tem como falar, obrigar o técnico a entender. Tá lá à disposição. Tá certo. Tô querendo dar bom dia para a Lília. Ela fala assim, aguardando Trump. O Major Cruz fala o seguinte, o que Cuba tem a oferecer ao Brasil? Né? Tem o Volney também, Daros. Do Volney, muito obrigado pela participação aqui. Esse desgoverno é um fracasso. Qual o programa de governo que beneficia o povo? Enfim, gente, aquele Oliveira também complementa aqui, mais uma opinião dela. Bolsonaro gastava nosso dinheiro em motocicletas e por aí vai. São muitas mensagens chegando, a gente vai lendo aqui, porque nosso tempo já está se esgotando. Não só para Keila, quem organizava as motocicletas não era o presidente Bolsonaro. Assim como essa manifestação que teve na Paulista, que não foi organizada por ele, foi organizada pelo pastor Silas Malafaia, né, e outras pessoas ligadas à igreja dele, né? Então, assim, é preciso separar um pouco o gasto de dinheiro nosso, né, o seu também, viu, Keila, com o gasto de terceiros que não tem nada a ver com o governo.